regressiva. É contigo o tempo. Ó, Joaquim, é Bíblia. Se não for Bíblia, tu já sabe, né? É Bíblia. Então vou mandar uma Bíblia aqui para ti, versículo aqui forte, né? E espero que você não vai fazer a mesma coisa que o Fernando Galli falou, que são três que foi atravessado ali. Eu vou trazer Zacarias 12:10, que também destrói, irmão, né? Olharão para mim a quem transpassaram. É a pergunta que eu vou fazer para ti. Trabalha ele, por favor, Joaquim. Você não trabalha os textos, é complicado, irmão. Zacarias 12:10. Olharão para mim a quem transpassaram. Como é que vai transpassar Jeová se Jeová é espírito? Aqui é o próprio Jeová que está falando. Que olharão para ele, é Jeová falando. Vamos botar na tua doutrina. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade dizendo que será transpassado. A primeira pessoa está dizendo que vai ser transpassada. Olharão para mim a quem transpassaram. E quem é que estava lá na cruz, irmão? Chocoteado, pregado, furado com a lança. Quem é que estava lá? Não é Jesus? Então Jesus é Jeová. Então Jesus é o Pai. Não tem para onde correr nisso aqui. Senão eu não vou rasgar a escritura, né, irmão? Né? Então, Zacarias 12:10 diz que olharão para mim, não para nós, singular, para mim, a quem transpassaram. E lá em Hebreus diz, como os filhos são participantes de carne e sangue, ó, ele mesmo experimentou a mesma coisa que experimentou a morte. E aí, meu irmão? E Atos 20:28 diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Se Zacarias, o próprio Jeová está dizendo que ia ser transpassado, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que Deus se fez carne, para ser transpassado, ele é obrigado a ter um corpo. E aí, como é que tu me sai dessa aqui? Amém. Deixa eu só trocar o cronômetro aqui agora. E agora? 5 minutos. Sai dessa, quero ver. Cadê 5 minutos aqui o pastor Joaquim? Pastor Joaquim, o tempo é seu. 5 minutos para o senhor fazer, para o senhor dar a sua resposta em cima do questionamento do irmão Jonathan. O tempo é seu, contagem é regressiva. Obrigado. Jonathan é uma figura, né? Muito bem. Olharão para aquele a quem transpassaram. Eu não quero acreditar que o João vai dizer que quem morreu naquela cruz foi o pai. Não quero acreditar nisso, mas vamos lá. Se foi o pai que morreu na cruz, o pai se enviou a si próprio? O pai é o filho de Deus? E o pai, e ao mesmo tempo ele é o filho? Que história é essa? Aí eu sou obrigado a citar o texto de 1 João 2, 22 a 25. Ô Jonathan, ô Luiz, ô Michael, ô Tony, ô William Brana, ô William Soto Santiago, qualquer um desses aí. Quem é o mentiroso? Sabe quem é o mentiroso? Está aqui, ó. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E eu creio que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo. Só que este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Duas pessoas. Nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Olha só, todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permaneceis vós no Filho e no Pai. Duas pessoas. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E aí continua, tá bom? Então, vamos lá para 2020. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem. Só que o verbo se fez carne. Então Jesus assumiu uma forma humana. Por isso que ele orava, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele disse, todavia, não seja como eu quero. Olha só, vontades distintas. Ele disse, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele veio para fazer
vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. O Pai que enviou ele. E é interessante porque o Jonatas não quer isso, mas a gente vê essa doutrina errada. Sabe que complicar, João? Um menino que você quer fazer a vontade de Deus. Você está sendo enganado por uma doutrina de um cara velho. Você precisa dar mais sobre isso. Porque isso faz com que você tenha trabalhado em vão com Deus. Porque é uma falsa doutrina. Então, muito bem, referindo-se ao Pai, Jesus disse: Deus é Espírito. Os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, peraí. Jesus ressuscitou. E eu creio, porque Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Jesus é a coisa mais importante no cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, estou perdendo meu tempo aqui. Mas ele ressuscitou. Peraí. Quem foi ver isso? As mulheres. Não está aqui. O anjo disse: ressuscitou. E ele está caminhando aqui, Jesus, os discípulos reunidos lá. E antes disso, no caminho de Emaús. E a porta fechada. Jesus apresentou o meio deles, disse: passa com você. E eles ficaram atemorizados. Pensaram que era um fantasma. Jesus disse: peraí. Interessante, né? Ele disse: olha aqui as minhas mãos. Olha os meus pés. Jesus disse: olhem os meus pés. Ele falou isso. Olha os meus pés. Por quê? Porque sou eu mesmo. Peraí, apalpa-me, apalpa-me. O Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Como é que Jesus pode ser o Pai, sendo que o Pai é Espírito? E o próprio Jesus disse: um Espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. Então, se ninguém jamais ouviu o Pai em qualquer momento, segundo Jesus, né? João 5,37. E o próprio Pai que me enviou deu testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viu a sua forma. Uma pessoa não pode negar que as pessoas viram e ouviram Jesus ensinar. E ele ensinou acerca do seu Pai. Ele veio para manifestar o Pai dele. Por isso que ele disse: quem vê a mim, é o Pai. Por isso ele disse: eu, uma pessoa, e o Pai somos um. Amém. Irmão Jonathan, sua réplica, 5 minutos, tempo na tela, é contigo. Contagem regressiva. Tá bom, né? O pastor Joaquim disse que Jesus não é o Pai. Eu vou descarregar aqui uma pancada de versículo para ele. Vamos lá. Lucas 24, 25, 26. Jesus é o pai de família que ensinou sua palavra nas ruas de Jerusalém. Quer mais? Em Tessalonicenses, Jesus é apresentado por Paulo como nosso Deus e Pai. Em Apocalipse 21, versículo 7, Jesus é o Pai dos vencedores. Quer mais? Em João 14, Jesus é o Pai que não vai deixar os discípulos órfãos, voltará para os discípulos. Ora, só o Pai pode deixar órfão. O Filho não tem como deixar órfão. Então aqui já te quebra, porque só o Pai pode deixar órfão. Quer mais? Em João 14, 7, Jesus é o Pai que os discípulos não conheciam. Vocês estão vendo o Pai, né? E Isaías 9,6, Jesus é tratado de Pai da eternidade. Ora, não tem nenhum versículo que fala que Jesus é o Pai? O que você faz com essas pancadas de versículo que eu citei aqui? Joga fora? Joga fora? Né? Então, aqui já desmorona esse argumento, né? Já cai por terra. Ele não respondeu, Neri. Zacarias 12:10, né? Ele não respondeu, eu fiz uma pergunta, ele correu de Zacarias 12:10, porque Zacarias 12:10 ali, o próprio Jeová falou que ia olhar para ele a quem ser transpassado. Os ouvintes que estão vendo o debate, vê se o pastor respondeu. Não respondeu. Por isso que eu digo, a ânsia de refutar o irrefutável, o Senhor assassina as escrituras sagradas. O Joaquim pegou um boneco de palha e bateu nele.
Tá entendendo? Isso não é prático de um bom hermeneuta. Isso não é prático de um bom apologeta. Tá entendendo? Você não respondeu. Você está que nem o pastor aqui, o Juliano Fraga, não responde. Tá entendendo? Ele tem que responder, irmão. Quando você fez as perguntas para mim de Estevão, do batismo, eu respondi tudo, os ouvintes que viram. Mas você correu de Zacarias 12:10. Correu bonito, correu legal, né? Ficou um beco sem saída, né? Eu queria uma resposta, não teve, mas você... ficou uma resposta aqui que eu deixei em vago. Você falou, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aí é 2 pessoas. Tu sabe como é que o Pai deu testemunho de Jesus? Ou sabe como é que deu testemunho de Jesus, ou pastor Joaquim? Eu vou te explicar quem é que deu testemunho de Jesus. Foi Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Lá no Monte da Transfiguração, apareceu quem? Apareceu Moisés e Elias. E olha o que Jesus disse. Creres em Moisés, creres também em mim, porque de mim escreveu Moisés. E quando você pega João 5:39, está escrito o quê? Examinai as escrituras,